Olá, meu nome é Isadora Matos e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informações e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pegue uma xícara de café ou de chá, separa o lencinho e vamos conversar. Podcast Vale Lutar. Aqui, morte, morrer e luto são assuntos naturais. Hoje, 1º de abril, Dia da Mentira. Uma data que comumente costumamos utilizar para pregar peças em pessoas ao nosso redor, não é mesmo? No entanto, eu quero tirar essa manhã para desmistificar algumas crenças em relação ao luto que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido ou talvez até mesmo ainda acredite nelas. Vamos começar pela crença mais clássica, o mito mais clássico de que o luto é uma vivência em 5 fases. E eu quero dizer para você hoje que essa afirmação é uma grande mentira. Afinal, o luto, ele é vivido dentro de um processo oscilatório que não é linear, que não tem uma linha de chegada que você deva atingir. Além disso, eu vou te contar da onde surgiu essa ideia que erroneamente foi difundida de que o luto é vivido em 5 fases. A psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross escreveu um livro muito importante chamado Sobre a Morte e o Morrer, onde ela entrevistou mais de 200 pessoas em processo final de vida, em terminalidade. E nesse livro é que ela falou sobre momentos emocionais que essas pessoas viviam ao longo desse processo de fim de vida, como a negação, a raiva, a aceitação. E posteriormente, a esse livro, foi difundido então a ideia de que essas seriam fases do luto, porém não é o que Elisabeth Kubler-Ross se propôs a estudar. Portanto, da próxima vez que você ouvir dizer que o luto tem 5 fases, saiba que essa informação ela não é mais aceita dentro de uma explicação do luto enquanto processo. E a partir desse ponto, então, podemos trazer um outro grande mito, que é de que o luto ele tem um fim. O luto, enquanto processo, ele irá acontecer ao longo da vida, à medida que você for ressignificando a relação com quem foi perdido, à medida que você for vivendo novos momentos sem essa pessoa, à medida em que você passar novas datas, ter as memórias, as saudades, lembrar de coisas engraçadas relacionadas a essa história. Portanto, o luto, ele não tem um fim. E aqui é importante entender o luto não só como um momento de pesar, como um momento de tristeza, mas como esse processo que constantemente estará acontecendo, cheio de reações emocionais, comportamentais, espirituais, sociais. Então o luto ele gera essa grande mudança e adaptação, reorganização que vai ser necessário acontecer aos poucos ao longo da vida. Uma outra grande mentira que a sociedade acaba pegando como uma verdade sobre a vivência do luto é de que a partir do momento em que você sofre de uma forma toda eficaz, efusiva, esse luto, você não precisará mais viver isso futuramente. E nós sabemos que cada pessoa ela tem uma forma de se expressar, de viver, de sentir essa perda, mesmo em um ambiente em que várias pessoas perderam uma única pessoa, ainda assim serão perdas diferentes. Afinal, cada um tem uma ligação, uma conexão, uma história de vida com essa pessoa que foi perdida.
Então, não tem como dizer que existe uma única forma de se viver e expressar esse luto. Algumas pessoas choram mais, né? Tem essa parte emocional mais visível e outras são mais contidas nessa parte. Mas isso não significa que essa pessoa não esteja sentindo as dores do luto, né? Da perda, da saudade. Quero deixar aqui também para você nessa manhã o fato de que você não precisa se encaixar em um padrão para viver o seu luto. Ao passo que você também não precisa, né, não deve deixar de viver esse luto para que as outras pessoas fiquem confortáveis na sua presença. Afinal de contas, é muito comum ouvir de pessoas enlutadas que, com o tempo, elas sentem que estão incomodando as pessoas ao seu redor sobre a sua perda. As pessoas param de falar, de perguntar, e assim você que vive um luto acaba se retraindo na sua expressão, nas histórias que você gostaria de compartilhar. Então, saiba que não existe um tempo que você deve fazer isso e depois não fazer mais. O processo do luto, enquanto esse processo para a vida, ele precisa te autorizar a compartilhar essa história sempre que você sentir essa necessidade. E eu gostaria de saber de você que está ouvindo esse episódio hoje, aí de manhã na sua casa. Eh, Qual outra crença, afirmação você já ouviu sobre luto e que você acredita que seja mentira, que não seja a realidade da vivência? Manda para nós no nosso e-mail, manda suas dúvidas, as suas perguntas, sugestões de conteúdo, que vai ser muito legal, muito importante para nós poder propiciar essas informações e acolhimento para você. Um forte abraço, te espero no próximo sábado e vamos juntos compartilhar para que cada vez mais informações errôneas sobre a vivência do luto sejam derrubadas e deixam de te impedir de viver o seu luto sem censura. Um forte abraço, até mais.